Bem-vindos a mais um Sinopses Entrevista, esse canal aqui do YouTube que a Sinopses disponibiliza para que você, profissional da psicologia, você, estudante, graduando de psicologia, ou você, um curioso, um pai, né, um cuidador, tem para tirar dúvidas sobre muitos assuntos, dos quais nós já editamos livros ou baralhos. E desta feita, estamos aqui com as duas autoras do Baralho para Avaliação e Intervenção do Comportamento Suicida. Um tema delicado, uma palavra que, inclusive, nem pode falar aqui nesse canal, mas como o nosso canal ainda é pequeno, porque vocês ainda não likearam o nosso canal, vocês ainda não salvaram esse link, não clicaram no sininho, nosso canal está lá com 12.500 assinantes, né, participantes. Quando a gente chegar a 1 milhão, esta palavra que eu acabei de falar agora, eu não vou poder falar mais, que eles vão cortar o vídeo. Então, por enquanto, a gente pode falar no tema, usar abertamente a palavra, mas eu conto com o seu clique, conto com o seu compartilhamento para que esse canal fure a bolha e consiga atingir a quantidade, né, necessária que a gente precisa para reverberar esses conteúdos tão importantes que a gente aborda. Bem-vindas, Roberta, bem-vinda, Vanessa. Vou rapidamente passar o currículo de vocês e a gente já engata na primeira pergunta, que o pessoal que está nos assistindo aqui quer informação, tá bom? Roberta Borghetti Alves, professora de graduação e do mestrado em psicologia da Universidade do Vale do Itajaí, a famosa Univale, formada em terapia comportamental dialética pelo Instituto Elo, mestra e doutora em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e Vanessa Gomes Bertelli, psicóloga residente em oncohematologia do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Experiência em psicologia clínica por meio das abordagens de terapia cognitivo-comportamental, a conhecida TCC, na área da psicologia, e da terapia comportamental dialética, a DBT. Bom, o oi de vocês para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, assistentes, internautas, sei lá eu qual é o nome, que isso aqui hoje está aqui, amanhã está em outra mídia. Deem um oi para vocês, para eles, e vamos de imediato para a primeira pergunta. Fala, Roberta, dá um oi para a nossa turma aí. Olá, pessoal, um prazer estar aqui falando de um tema tão importante assim. Oi, gente, um prazer estar aqui também e espero que a gente consiga, né, responder as dúvidas de vocês, enfim. Vamos que vamos, pessoal. O assunto é delicado, o assunto para mim é muito caro, tá? E a gente não pode deixar de abordar os temas específicos aqui do uso da ferramenta, do uso do baralho, e ao longo da entrevista a gente vai colocar algumas outras questões que fogem um pouco da aplicação do baralho em si, para falar do tema, que é um tema que, infelizmente, não só no Brasil, como na maioria dos países do mundo, né, vem aumentando. São números que são velados, normalmente não se divulgam esses números, até por uma questão, né, de não encher muito a bola, né, do assunto em si, mas que a gente sabe que no dia a dia, né, faz parte, né, da vida de todos nós. A primeira pergunta, que vai para a Roberta, é como surgiu a ideia de desenvolver o baralho, tá? E qual o objetivo que vocês tinham em mente ao criar esta ferramenta, Roberta? A gente primeiro fez uma boa revisão da literatura e viu que aqui no Brasil não tinha nenhum instrumento que realmente pudesse, né, por meio de baralho, avaliar o risco suicida. E, a partir disso, tem intervenções que pudessem nortear psicólogos, estudantes de psicologia, psiquiatras, estudantes de medicina, que pudessem realmente buscar essa prevenção, né, do comportamento suicida ou da tentativa. E aí a gente fez uma revisão da literatura e viu que só tinha um baralho internacional, e nacional não tinha nada. E aí, a partir da minha experiência clínica também, tanto na TCC quanto na DBT, e coordenando já um programa específico na Universidade de Prevenção ao Suicídio, a gente viu que muitas vezes o profissional se sente inseguro, fica em dúvida sobre como avaliar qual será, afinal de contas, o risco desse meu paciente. Será que é um risco baixo, alto? E aí, muitas vezes, pensando nesse cenário onde que o Brasil ele é o 8º país hoje
que mais as pessoas morrem, infelizmente, devido a esse sofrimento, a gente precisava realmente ter aí um instrumento mais confiável que pudesse ajudar a categoria profissional. E aí, a partir disso, a gente pensou na construção por meio de uma pesquisa, né, inicialmente fazendo uma boa revisão da literatura, para depois se transformar em um produto que pudesse ser utilizado, né, por psicólogas, estudantes, psiquiatras. Muito bom, muito bom. Pessoal, se você está aqui com a gente, então eu falei logo no começo, mas eu vou falar de novo, porque depois sempre isso aqui tem cortes, tá? Se inscreve no canal, habilita o sininho, compartilha o link para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo, né, do canal do YouTube da Sinopse Editora, tá bom? E não se esquece também de se cadastrar lá no Telegram, tá? No Telegram a gente usa apenas para noticiar, por exemplo, que se você estivesse no Telegram, você teria recebido o aviso do lançamento deste baralho antes de qualquer pessoa, para você poder já reservar seu exemplar, tá bom? Segunda pergunta, dessa vez vamos fazer a pergunta para a Vanessa, tá? Em que momento, Vanessa, o baralho deve ser aplicado? Bom, a ideia é que ele seja aplicado no momento em que o profissional percebe que possa existir algum risco de suicídio, de ideação suicida com aquele paciente, né? Às vezes esses sinais podem vir de forma verbal, por exemplo, de forma um pouco mais indireta, como não gostaria de estar vivo, sou um fardo para as pessoas ficariam melhor sem mim. Alguns sinais de forma mais direta, então eu gostaria de tirar minha própria vida, né? O suicídio seria uma forma de resolver os meus problemas. Alguns pacientes não dão sinais nem diretos nem indiretos de forma verbal, então cabe a nós investigar. Eu, por exemplo, sempre em todas as minhas primeiras sessões eu pergunto para o paciente se ele já teve ideação suicida, se já teve tentativa prévia. Então, o baralho ele é utilizado nesse momento, onde o profissional acaba percebendo que pode existir esse risco. E a partir do momento que ele identifica o risco, ele utiliza o baralho para identificar se o risco é baixo, moderado ou alto e utiliza as estratégias de acordo com o nível de risco. Excelente. Roberta, o baralho dispõe de ferramentas, né, como o plano de segurança e o termômetro da crise suicida. O que são essas ferramentas e como elas são utilizadas no setting terapêutico? Bom, primeiro, acho que além do plano de segurança, né, do termômetro da crise, quem adquirir o baralho também vai ter acesso a um roteiro de entrevista, que no final, o que é muito interessante, aparece lá para, né, o profissional marcar com um X qual que é o risco suicida. Então, isso que é bacana, porque ele passa a ter maior segurança e conseguir classificar o nível de risco. Eu já venho com uma experiência aí mais ou menos de 14 anos dando supervisão nesse tema, e o que mais eu escuto de psicólogas é: Roberto, eu estou com receio, será que eu estou subestimando esse risco ou estou superestimando esse risco? E é legal que esse roteiro de entrevista, no final, a gente consegue ter perguntas que você pode aplicar, né, ao adquirir esse baralho, e consegue classificar o nível de risco. E a partir desse nível de risco, a gente tem aí dois recursos que você vai poder utilizar, que é o plano de segurança. E hoje, pensando, né, em todas as pesquisas que eu já tenho desenvolvido e orientado, tanto a nível de graduação quanto mestrado, hoje o plano de segurança, ele é um plano padrão ouro. Todas as revisões sistemáticas da literatura já realizadas trazem o quanto que o plano de segurança, que é justamente, né, um documento onde a gente elabora junto com o paciente para buscar minimizar o risco suicida e pensar em estratégias que sejam mais eficazes para aquele paciente, para que ele possa lidar com a crise suicida. Então, o plano de segurança, ele é realmente um arquivo que fica, né, junto com o terapeuta, com o psiquiatra e com o paciente, e num momento de necessidade, ele pode utilizar esses recursos que foram aprendidos no processo terapêutico. Então, quem adquirir esse baralho já consegue ter um modelo pronto para que possa utilizar com o paciente, seja ele adolescente ou adulto. E o termômetro da crise, ao a gente aplicar o roteiro de entrevista, a gente consegue identificar o nível de risco suicida, e a partir disso, o termômetro da crise ele é separado por nível de risco suicida. Então, se eu tenho um risco
baixo, que é mais voltado para um pensamento, para uma ideação, se eu já tenho um risco mais moderado, que é mais voltado para uma ideação com plano, ou tem um risco alto, onde apresenta aquele paciente ideação, plano e acesso ao meio letal e já está em crise, quais são os recursos, técnicas dentro da TCC e da DBT que podem ser utilizados? Então, o termômetro da crise a gente faz junto com o paciente, treina esses recursos, essas técnicas, estratégias, e ele consegue ter aí um manual, um guia de qual o nível de risco que ele está e qual que é a estratégia que ele pode utilizar. Então, são 3 aí materiais que você acaba ganhando justamente e pode utilizar aí por várias vezes durante o atendimento clínico. Então, são materiais baseados em evidências e que funcionam muito com adolescentes e adultos. Acho que é importante dizer também que o plano de segurança é uma estratégia utilizada com todos os pacientes, independente do risco, né? Pode ser um risco baixo, intermediário ou um risco alto. A gente utiliza o plano de segurança, independente do risco, como uma forma de prevenção também. Excelente, excelente. Está aqui, ó, do lado, para você que está acompanhando a entrevista, um QR Code para você conhecer esse produto, né, antes de adquirir, inclusive com a possibilidade de baixar o primeiro capítulo do mês para dar uma olhada, tá bom? Nessa página também vocês vão ver fotos do baralho, etc., e também de alguns dos anexos, que todos os produtos da Sinopsis, quem está nos assistindo e que é nosso cliente já sabe, vem com anexos no material para você baixar pela internet, tá bom? Mas, engatando agora uma perguntinha para a Vanessa, puxando mais para uma questão de temática, quais os mitos, Vanessa, mais comuns em relação ao suicídio? Eu percebo que um dos mitos mais comuns é de que a pessoa que diz que quer se matar, na verdade, quer chamar atenção, que quem quer se matar não avisa, né? E é uma coisa que a gente sabe que não é bem assim. Alguns pacientes que expressam o desejo de se matar estão dando um sinal de alerta muito grande em relação a isso. E nesse contexto, as pessoas usam muito o chamar atenção de uma forma pejorativa, né? Só que chamar atenção não necessariamente é um problema. Essa pessoa está querendo chamar atenção para o sofrimento dela. Então, a gente, como profissional, tem o dever de dar a atenção que essa pessoa precisa, né? E outro mito muito comum é quanto mais a gente fala de suicídio, mais a gente instiga as pessoas a virem a tirar a própria vida. A gente sabe que também não é bem assim. A gente precisa falar de suicídio. A gente vive numa sociedade em que a gente fala pouco de suicídio ainda, e isso não está fazendo com que a taxa de suicídio diminua, né? Então, será que não falar sobre esse tema realmente está ajudando em algo? E assim, a gente precisa falar sobre suicídio, só que trazendo para as pessoas informações seguras. Então, falar sobre suicídio, mas também não falar de qualquer jeito, né? Quer complementar alguma coisa, Roberta? Tá. Isso, eu ia complementar. Quando a gente fala aí dos mitos, né, tem tantos mitos voltados ao, né, às pessoas, à família, né, que são esses até os próprios pacientes, e também tem mitos muito voltados aos próprios profissionais. Mas e se eu perguntar, Roberta, será que eu vou estar induzindo? E se de fato, né, realmente ele me disser que sim, né, então a gente precisa ir desconstruindo essa ideia e entendendo que o comportamento suicida ele é multicausal, ele é algo que vai ter vários fatores e que, de fato, né, quando a gente fala de uma maneira mais segura, quando a gente dá formas de como acessar, né, o tratamento, como, de fato, falar, entender esse tema, é que a gente vai desconstruindo. Não é à toa que hoje a gente não tem dados, né, de tentativas, do próprio suicídio em si, eles não são dados seguros porque justamente acaba se tendo aí esse tabu ainda, essa ideia de não falar, essa ideia do velado, né, e principalmente quem perde alguém por suicídio acaba tendo ainda um sofrimento ainda maior, e por isso que é importante esse baralho, porque quando a gente fala, né, num luto por suicídio, infelizmente os dados são alarmantes, né, na medida que vai evoluindo esse luto,
a partir de que vai passando o tempo, aumenta-se o risco suicida daquelas pessoas que perderam, ou seja, acaba se tornando uma bola de neve. Então, a gente precisa entender quem é essa população, quem são esses grupos de risco, para que a gente possa fazer uma avaliação adequada. E o que é muito bacana quando a gente pensa nesse baralho, que ele vai ajudar realmente a ter uma avaliação. Quando a gente fala no público infanto-juvenil, hoje a gente não tem nenhum instrumento quantitativo que realmente avalie, né, o risco suicida. A gente tem muito mais uma avaliação, né, instrumentos, testes psicológicos mais para a população adulta, para avaliar o risco suicida e não para o infanto-juvenil. E aí os dados da literatura mais atuais vão trazer que na faixa etária de 10 a 14 anos cresceu 40%, né, as tentativas. Então, de fato, a gente precisa ir desconstruindo esses mitos e olhando para esse tema, principalmente quando envolve público infanto-juvenil, onde que acaba não se olhando, entende que isso acaba não ocorrendo esse sofrimento. Então, de fato, a gente precisa ir cada vez mais falando sobre o tema e entendendo a necessidade de ter uma avaliação adequada. Eu vou... todo mundo já sabe, né, quem acompanha aqui o canal, que eu faço umas perguntas fora de contexto para derrubar as entrevistadas e derrubar a nossa produção, que não vai ter ali o texto, a pergunta escrita aqui. Nesse caso, a gente até falou a respeito do assunto um pouquinho antes da entrevista, então não vou derrubar as entrevistadas dessa vez, mas eu ainda vou derrubar vocês aqui hoje, fiquem com calma. Estamos falando na temática suicídio, né? E aqui, né, quem está vendo esse vídeo em 2024, né, sabe que o estado do Rio Grande do Sul foi atingido por uma grande enchente. Eu não tenho a menor dúvida de dizer que foi uma das maiores catástrofes ambientais do planeta, não é do Brasil, não é do Rio Grande do Sul, porque quando aconteceu algo parecido nos Estados Unidos, não foi nem perto do que aconteceu aqui. Aqui foi infinitamente maior e se falou muito daquela enchente lá nos Estados Unidos há uns, acho que 10, 15 anos atrás. Mas passamos agora aqui no Rio Grande do Sul por isso recentemente. E é sabido, né, Roberto e Vanessa, que após esses momentos de estresse, de situações muito fora do comum, você vai ter, em função do que aconteceu, e no caso aqui, pessoas perderam praticamente tudo, né? A gente perdeu casa, perdeu parente, empresários perderam a empresa, quer dizer, muitas vezes o trabalho de décadas de uma pessoa, simplesmente no dia seguinte ele não tem mais nada, e isso é um gatilho, isso é um desencadeador, né, dessa atitude aí, desse ato. Se pode fazer alguma coisa, né? Especificamente agora falando assim do que estamos vivendo aqui no Brasil hoje, o que o governo também não faz muita coisa, mas o que um profissional de psicologia, vamos falar para o nosso público aqui, né? Para o nosso mundinho aí de 530 mil profissionais, o que um profissional de psicologia hoje, que está recebendo o paciente hoje, né, na sua clínica, pode fazer no intuito de criar uma blindagem, de criar uma proteção para essas pessoas que estão saindo dessa situação tão traumática. Passei a bola para vocês duas, agora vocês dividem aí o tempo. Tranquilo. Esse é um tema que eu tenho muito apreço, né? Emergências e desastres, foi o tema da minha, né, do meu TCC, mestrado, doutorado. E aí, quando a gente fala em cenários de desastres, realmente a gente precisa entender que ele é um fenômeno complexo, assim como o comportamento suicida. E o comportamento suicida, ele surge, muitas vezes, como esse processo de ausência de sentido de vida. E quando a gente vê um desastre dessa magnitude, é importante a gente contextualizar esse desastre do Rio Grande do Sul, por quê? Porque em vários municípios houve a ocorrência do desastre e depois houve um volume alto de chuva que teve aí um segundo desastre, ou seja, na medida que a população estava conseguindo ter estratégias iniciais de enfrentamento, ocorre novamente aí um volume alto de chuvas. Isso vai ocasionando uma desesperança, e o que a gente observa? Conforme for, né, tanto a esfera municipal, estadual e federal, né, em termos de políticas públicas, de governo, se essa população não tiver acesso a direitos humanos básicos, isso vai dando uma sensação para a população que foi afetada por um desastre de desesperança, de desamparo,
de estar sozinha, de perder o sentido de vida, da Dona Maria que construiu aquela casa, aquela moradia há 40 anos e perde tudo, não consegue nem levar a identidade, perde a história, perde o sentido de segurança, perde o sentido de lar e passa a não ter uma assistência, um amparo das políticas públicas, acaba tendo aí um aumento do risco suicida. Inclusive, eles fizeram alguns estudos em Brumadinho, por exemplo, que em torno de 80% a 90% da população que foi afetada por aquele desastre faz uso hoje de algum antidepressivo ou ansiolítico e apresenta um alto índice de comportamento suicida. Então, de fato, se você é profissional, o que é importante? Primeiro, estude sobre o desastre, entenda sobre o desastre e pense que não é porque eu estou, mas eu não resido no Rio Grande do Sul, mesmo que você não resida, infelizmente a gente vive aí um cenário onde que a gente vai ser mais impactado por duas questões. Vai continuar tendo aumento do comportamento suicida e o aumento do número de desastres. E se a gente não souber intervir nessas duas demandas, mesmo num cenário, num contexto clínico, a gente vai ser atravessado por essas demandas. E aí, quando a gente fala num desastre que rompe as atividades de vida diária, rompe realmente os aspectos de segurança, o comportamento suicida vai ser mais alto. Então, é importante que você acolha esse paciente, faça a avaliação adequada do risco suicida, porque a estimativa é que em torno, isso, né, a literatura oscila, que 10% da população vão ter algum comportamento suicida e vão precisar de processos de psicoterapia. Então, é importante você identificar que estratégias de enfrentamento essa pessoa tem e acesso a bens e políticas públicas, acesso a direitos humanos básicos, porque isso vai interferir nos fatores de risco e de fatores de proteção para o desenvolvimento de algum transtorno mental ou de comportamento suicida em cenário de desastres. Então, é importante, de fato, a gente estar preparado para esse cenário, né? Porque hoje é o Rio Grande do Sul, eu que resido aqui em Santa Catarina, a gente é afetado constantemente por situações de desastres. Então, todo o nosso país, ele vai cada vez mais, infelizmente, devido às mudanças climáticas, a diferentes fatores, vai ser atravessado por esse, né, por impactos de desastres, e isso vai impactar também no aumento do comportamento suicida. É muito importante se atentar também para a vulnerabilidade social dessas pessoas, né? Porque, justamente como a Roberta falou, o acesso aos direitos básicos, e muitas dessas pessoas já estavam em vulnerabilidade social antes de acontecer a tragédia, e se encontram em uma vulnerabilidade social maior ainda depois. Então, cabe a nós profissionais se atentar a isso também, né? É isso, o tema é delicado, vamos que vamos, e se você ficar com alguma dúvida sobre o baralho para avaliação e intervenção do comportamento suicida, você pode contar com atendimento personalizado Sinopsis, todo dia das 8 às 18 horas, tem uma pessoa, um profissional, né, preparado para tirar dúvida não só do baralho, como de qualquer outro produto do nosso site, tá bom? Vou mandar agora uma pergunta para a Roberta. Quais são as causas mais comuns do suicídio, Roberta? Existem fatores biológicos ou transtornos psicológicos que podem influenciar? Hoje a gente traz que o comportamento suicida ele é um fenômeno multicausal. O que quer dizer isso? Ou seja, que vai ter várias causas interferindo, né? Ou seja, fatores biológicos, fatores que aí entram os aspectos genéticos também. Vai ter fatores psicológicos, que entram características da própria pessoa, estratégias de enfrentamento, e vai ter os fatores ambientais, que aí envolvem os processos relacionais, os acessos a direitos humanos básicos. Então, a gente diz que aí né, o comportamento suicida ele é envolvendo, né, várias causas. E aí, quando a gente pensa, né, nesses fatores, que são fatores potenciais de risco e de proteção, o que a literatura tem trazido, assim? Que ter algum familiar, né, que infelizmente tirou a própria vida, aumenta ainda mais o risco. Né? Muitas vezes estar, né, no estado civil casado é um fator de proteção, já ser solteiro ou divorciado, enfim, ou seja,
não ter um amparo, uma rede de suporte social, passa a ser um fator de risco. Grupos de vulnerabilidade, né, LGBTQIA+, são população indígena também, são uma população que, virtude de todo o processo de preconceito, de todo o processo de vulnerabilidade, acabam também sendo fator de risco. Geralmente, homens, o público masculino, ele acaba tendo mais morte do que as mulheres, porque acabam fazendo uso de meios letais, né, mais como arma de fogo, corda ou, né, outros recursos que são mais letais. As mulheres acabam tendo dados mais de tentativas do que os homens, né? O público de adolescentes também é importante a gente pensar e trazer, que acaba sendo por meio de medicamentos, alguns pontos que chamam a atenção também. Tem um estudo, né, internacional que traz sobre crianças e adolescentes, trazendo a questão do meio da corda, das medicações e armas de fogo, chamando atenção também sobre isso. E o que a gente vê, assim, de fatores, né? Então, ou seja, eu tenho um familiar que já tenha tido uma tentativa, como eu já comentei, ter tido uma morte por essa demanda, isso aumenta, potencializa, não está em tratamento psicológico, e aí quando a gente fala, né, de transtornos mentais, chama-se a atenção dos transtornos de humor, que oscilam entre 20% a 30%, transtornos de sofrimento de personalidade, principalmente borderline, acaba sendo aí um dos transtornos que mais as pessoas acabam tendo aí tentativas de suicídio dentro dos transtornos de personalidade. Transtornos de uso de substâncias também acaba tendo relação com o comportamento suicida. E também, quando a gente fala, né, esquizofrenia também tem alguma relação inicial, afetivo bipolar, são alguns dos transtornos mentais que acabam tendo aí o comportamento suicida mais alto quando a gente vai pensar aí em transtornos mentais de modo geral. É interessante também essa questão do fator de risco relacionado ao transtorno mental, porque a gente entra também naquela questão dos mitos sobre suicídio. As pessoas acreditam muito que pessoas que tiram a própria vida são pessoas que têm depressão, que a depressão é sempre a causa do suicídio, sendo que existem vários outros transtornos que também podem ser um fator de risco. E quando a gente pensa que é só a depressão que pode causar, enfim, que pode ser um fator de risco, a gente acaba negligenciando pessoas que não têm um transtorno depressivo, né? Então é bem importante pensar nisso também. Exatamente, inclusive a literatura vai chamar a atenção, né, de que 95% da população vai apresentar algum sinal, alguma fala, alguma escrita de comportamento suicida e 5% não, né? E aí a gente vai ter que lidar também, né, com o luto daqueles profissionais que passam por esse processo e perdem um paciente, que não é algo fácil, né? 70% às vezes dos pacientes não apresentam algum transtorno mental e vão ter uma tentativa por várias motivações, e uma das motivações muitas vezes é pela defesa da honra, né, por vingança de algum desafeto, por ausência de sentido de vida. Hoje a gente vive numa sociedade onde acaba tendo, né, o imediatismo, né, e a dificuldade de tolerância à frustração também acaba sendo um dos fatores. Então, tem várias motivações aí para a gente ir entendendo o que leva a pessoa a ter, né, uma tentativa. E aí uma dica que valeria a pena, assim, muito para vocês que estão, né, depois que vão assistir essa live gravada, busquem entender qual que é o sentido de morte que tem para o seu paciente. Isso vai ser bem importante para a gente pensar em estratégias. Qual o sentido da morte, do morrer, se ele tem alguma religião, alguma crença. Tudo isso interfere no comportamento suicida também, né? Inclusive, os estudos trazem que ter alguma espiritualidade, alguma crença, é um fator, né, de proteção. Ok, antes da próxima pergunta que vai para a Vanessa, eu só quero deixar um lembrete para que você que está aqui nos assistindo também nos siga no Instagram, @sinopses, tá bom? Para receber as dicas de lançamento de livro, bastante conteúdo lá, bem legal. Se cadastra lá, nos segue no Instagram, tá bom? Mas, Vanessa, a Roberta falou, e você também falou sobre as causas mais comuns e tal, e agora a gente quer entender um pouquinho de como identificar a ideação suicida, né? E avaliar os fatores de risco e proteção do comportamento suicida, né? Quais seriam as medidas de prevenção que se podem adotar? Bom,
Como eu já citei, a ideação suicida no contexto clínico, ela pode aparecer de diferentes formas. O paciente ele pode falar disso de uma forma mais passiva, então através de algumas falas mais indiretas, né? As pessoas ficariam melhores sem mim, já estou cansado de viver. Pode aparecer de uma forma mais direta, então estou pensando em tirar a própria vida. E pode ser que não apareça. Por isso eu disse que é importante a gente sempre perguntar para o paciente, né? Sempre perguntar, talvez até na primeira sessão. Já teve uma tentativa de suicídio prévia? Já pensou em tirar a própria vida? Como que está isso agora? Né? E em relação a avaliar fator de risco e de proteção, acho que o primeiro passo é a gente entender quais são esses fatores de risco e quais são esses fatores de proteção. No baralho a gente detalha bastante sobre o que pode ser um fator de risco e de proteção. A Roberta também deu mais detalhes agora. A gente tem, inclusive, os blocos de carta que são específicos para isso, né? E a partir do momento que você identifica esses fatores de risco, quais o paciente apresenta, quais ele não apresenta, fica muito mais fácil de utilizar medidas de prevenção dentro do contexto clínico, né? Você identifica os fatores de risco, como que tá esses fatores de risco hoje em dia para esse paciente, qual o risco desse paciente cometer suicídio, justamente vem aquela questão de risco baixo, alto, moderado, e utiliza as intervenções de acordo com esse risco. Então, no baralho a gente detalha bastante isso. É importante também a gente se atentar aos fatores de proteção, porque a gente fala muito de fator de risco, mas os fatores de proteção podem ser utilizados justamente para diminuir a ideação suicida, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem uma boa rede de apoio, uma rede de apoio de qualidade, que é um fator de proteção, a gente pode utilizar isso a favor dessa pessoa, a favor do processo terapêutico, né? Quer complementar algo, Roberta? Isso. E aí, quando a gente pensa nas medidas de prevenção, é realmente a gente conseguir dar acesso, e tem estudos que trazem justamente fazendo medidas pré e pós-teste, assim, comparando que aquelas pessoas que tiveram acesso, pelo menos, a uma ligação telefônica no momento da crise, não é à toa que dentro da terapia comportamental dialética a gente tem, né, o coaching telefônico, que é no momento, né, uma das formas de usar o coaching telefônico é no momento de uma crise suicida, onde que, né, o paciente ele pode acionar o terapeuta, né, ele pode mandar mensagem ou fazer uma ligação. Essas são medidas preventivas de uma tentativa. E claro, além disso, né, os estudos trazem de não ter acesso ao meio letal, então é importante a gente pensar nisso, né, como que hoje está, se é um paciente que tem risco, como é que está, ele tem acesso fácil à medicação ou não? Não é à toa que a gente tem cartas ali também específicas de internação domiciliar, que é uma das estratégias eficazes quando o paciente ele tem um risco muito alto suicida e precisa ser monitorado. Então, são alguns aspectos importantes quando a gente fala em medidas de prevenção. E, claro, ter lives como essa são medidas de prevenção, falar sobre o tema nas escolas, falar sobre justamente como lidar com as emoções, como lidar com as frustrações, são alguns outros recursos, ter formações, cursos para que os profissionais possam estar, né, realmente preparados, tanto, né, se a gente for pensar em políticas públicas, desde a atenção básica até a atenção terciária, muitas vezes a gente vê os pacientes acabam tendo uma tentativa e vão por pronto atendimento e passam a ter uma maior estigmatização, maior sofrimento. Então, é importante também diferentes profissionais de saúde terem esse conhecimento sobre esse sofrimento, para que possam ter medidas interventivas mais adequadas. São algumas medidas que realmente funcionam, né, como formas de prevenção. Atualmente, a nossa classe, né, nós psicólogos, a gente tem se inserido muito nas redes sociais, né? Então, a gente se insere nas redes sociais para divulgar o nosso trabalho e também como uma forma de divulgação científica. Então, a gente também previne divulgando informações seguras sobre o suicídio, né? Como a Roberta citou, a questão das emoções também, dos transtornos. Então, tudo isso, através das redes sociais, que acaba sendo uma forma mais fácil das pessoas terem acesso ao nosso trabalho, por que não utilizar como uma forma de prevenção também, né? Excelente, excelente. Antes da próxima pergunta, Roberto e Vanessa, agora sim eu vou derrubar vocês duas aqui, tá? E a Nicole, vai ser um strike agora. Pá, jogava muito boliche, era uma delícia quando você jogava a bolinha e os 10 pinos iam para o espaço. No começo da entrevista, a Roberta mencionou que o Brasil é o 8º país, né? 8º país em número de suicídios do mundo.
tá? O que, Roberto e Vanessa, o Brasil pode aprender? Vocês têm de cabeça quem é o primeiro ou não? Não lembro quem é o primeiro? Tá, mas o que, já que vocês são do tema, vocês estudam o tema, o que a gente poderia trazer, né, de conhecimento, de embasamento para cá, né? Porque o Brasil, no PISA, nós somos o 100º, 70º, não sei o quê. Nós somos tudo horrível, sempre nós estamos lá embaixo. O que a gente pode fazer, né, para que esse índice, a gente saia dessa posição de 8º? Nós não somos o primeiro, mas somos o 8º, né? O que a gente pode fazer para descer essa classificação em termos de país? Porque estatísticas, vocês têm poucas estatísticas. O que eu vou botar o dedo na ferida, tá? O que o Conselho Federal de Psicologia tem de material, tem de dados para que vocês, psicólogos, possam atuar em prol de reduzir esse vexaminoso, esse vexatório número da gente ser o 8º país em número de suicídios no mundo? Tem alguma coisa? Bom, acho que são vários pontos. Vamos primeiro começar aí com, né, o que de fato a gente pensa aí no país de modo geral, né? Se a gente for pensar, a única lei que tem, ela é uma lei de prevenção ao suicídio vergonhosa, assim, vergonhosa no sentido de que só traz que a gente tem que fazer a notificação e que precisaria ter medidas e falar sobre o tema, né, de modo geral, nas escolas, e não realmente divulga isso, não se organiza. Então, hoje ainda carece uma linha de cuidado em termos de política pública voltada ao comportamento suicida. E quando eu digo uma linha de cuidado, quando essa pessoa, né, seja ela criança, adolescente, adulto, idoso, né, porque a gente está falando de uma população adulta, mas dá para ser aplicado esse baralho também com a população idosa. A população idosa é uma população que tem alto índice aí de tentativa suicida, principalmente no cenário de desemprego, que passa a ter essa sensação de inutilidade, né? Então, a gente precisa ter uma linha de cuidado. O que seria essa linha de cuidado? Realmente, esse usuário ele é atendido numa atenção básica. Como que os profissionais da saúde vão estar preparados? Ele já vai para uma atenção secundária, onde que ele vai buscar um tratamento psicológico. Como os profissionais, sejam eles de políticas públicas, ou nós, que muitas vezes estamos na clínica, vamos estar fazendo esse acolhimento? A família está preparada para manejar a crise ou não? Ela subestima o risco ou não? A nível terciário, hoje a gente carece, né, muitas vezes de hospitais de qualidade e clínicas voltadas ao processo de internação, ainda subestima do risco, né, o zombar do sofrimento. Então, eu vejo que, se a gente for pensar, Ricardo, assim, não é à toa que o país, né, está nesse índice tão alto, assim, porque realmente a gente não tem ainda uma política pública. E quando a gente fala, né, eu tentei fazer várias vezes, muitas vezes notificação, né, porque é indicado que nós profissionais, mesmo que estejamos na clínica, façamos uma notificação quando a gente tem um paciente que tem uma tentativa. Por quê? Porque daí assim a gente vai tendo um número mais real e pensando, poxa, então, se a gente tem um número mais real aí, o que precisaria ter de investimento, né? Seja em entidade, seja olhar para esse tema, enfim, né? E o que a gente vê muitas vezes é muito mais uma fala no Setembro Amarelo, pontual, falando sobre o tema e não um investimento público em termos de linha de cuidado. E aí aqui eu destaco a Noruega, outros países que já tem toda uma linha de cuidado. Se a gente for pensar no comportamento suicida, o que seria indicado, né, Ricardo? Tanto em Conselho Federal para pensar e ter lives, né, e parabenizo a Sinopse por estar fazendo uma live sobre esse tema, né, o que a gente pensa no comportamento suicida? Vai envolver intervenções e atuações da nossa categoria, desde a prevenção, a avaliação, tratamento, reabilitação e pós-venção, que é quando, de fato, a pessoa ou o psicólogo pede alguém por suicídio, infelizmente, quais são as medidas? Porque se a gente não fizer medidas de pós-venção, o ciclo continua, o risco suicida continua, e aí a gente vai tendo sempre essa bola de neve que vai circulando aí, a gente acaba não tendo medidas. E
por exemplo, a Noruega tem uma linha de cuidado toda voltada a todas essas etapas, inclusive de profissionais qualificados, onde que a pessoa pode ligar, né? Aqui a gente tem o CVV, né, que é um ótimo recurso, mas a gente precisa de ainda outras estratégias para ser pensado. Então, eu vejo que não é à toa que a gente precisaria ter mais materiais do Conselho Federal de Psicologia, mais baralhos como esse, mais cartilhas, mais publicações, e também mais políticas públicas voltadas para isso, para realmente, né, o país não ficar nessa colocação. A Roberta falou sobre serem várias questões envolvendo esse tópico, né? E realmente, uma coisa que me chamou a atenção na fala dela foi ela citar a atenção terciária, né? Que muitos profissionais acabam zombando, e o número de pessoas que tentam suicídio, que são internadas em hospitais, sejam psiquiátricos ou hospital geral, que passaram por esse tipo de situação de não serem acolhidos pelos profissionais de saúde no geral, é muito grande, né? E isso aumenta, inclusive, o risco de outra tentativa de suicídio. Então, é interessante a gente pensar numa capacitação que ela saia só do profissional de saúde mental, porque não é só o profissional de saúde mental que vai lidar com o suicídio, são diversos profissionais, né? Então, a gente precisa dessa capacitação em um nível maior. E até falando do Brasil como o 8º país, né, onde mais se tem suicídio, acho que uma das razões da gente estar ocupando essa posição tão alta nesse ranking é que a gente tem uma desigualdade social muito grande, né? E essa desigualdade social, apesar de nós psicólogos a gente poder estar ativo nisso, não vai ser resolvida por nós, né? A gente precisa estar ativo nisso, mas ela é resolvida a níveis maiores. Então, nosso papel é cobrar também dos nossos representantes políticos por isso também, e votar direito, né? Então, várias questões envolvendo isso mesmo. O nosso programa é visto por muitos estudantes, tá? A Roberta mencionou a questão de fazemos uma notificação. Para quem está nos assistindo aqui agora e não faz ideia do que seja essa notificação, Roberta, o que é um psicólogo notificar quando toma conhecimento de um caso? Ou da tentativa, né, no caso? A lei, né, sugere, pede que quando a gente tem um paciente que tem uma tentativa, um indicado é preencher uma ficha onde que a gente vai colocar os dados daquele paciente e dizer que houve uma tentativa. Né, a ideia é que possa ser acionada a vigilância epidemiológica para que a vigilância epidemiológica tenha noção desse dado. Então, essa notificação seria preencher realmente uma ficha onde que está disponível, né, violências autoprovocadas, e dentro dessas violências autoprovocadas seria essa notificação. Só que o que a gente vê muitas vezes é que, por nós, quem está na clínica, não ser um profissional que está dentro daquela unidade básica de saúde, ou dentro, muitas vezes, do hospital, esse dado acaba não chegando, né, para a vigilância, e não tem comunicação. Se eu não sei o dado, eu não vou investir em política pública, né, então vira uma bola de neve aí, né, e o que a gente diz é que os dados hoje são muito incertos, acaba sendo aí uma subnotificação, né. O suicídio aparece nas mortes por envenenamento, acidente de trânsito, aparecem outras mortes que não, de fato, né, muitas vezes aí o suicídio. É que, de fato, no Brasil não existe estatística, né? Vamos mudar a real aqui. A gente não mora na Suíça nem na Noruega, a gente mora no Brasil. E no Brasil, estatística não existe. Então, a Vanessa fez o comentário, tem a ver com tal coisa, tal coisa. A gente não sabe, gente. Eu vou dizer para vocês bem claramente, porque na minha casa aconteceu isso. Eu perdi minha filha com 13 anos, tá? Que não tinha nada, absolutamente nada. Nós estamos aqui conversando, tá? Eu poderia fazer check, assim, isso aqui, não. Hoje eu estou falando firme e forte aqui, que lá se vão 22 anos, mas ainda assim eu tenho meus dias de sentir o cutuco, mas hoje eu estou mais à vontade para falar com vocês. Até para dizer, olha, ok, existe um modelo, existe o quê? Mas existem casos que você simplesmente fala, cara, da onde? Então, gente, o tema
é sério, o tema é espinhoso, eu falo porque eu passei pela experiência, né? E não se dá o devido valor para ele. As sinopses, até agradeço, Roberto, o teu comentário da sinopse da Espaço, é o Espaço para o Baralho, e para N livros, eu tenho vários aqui, não vou pegar, mas vocês sabem, N livros sobre o tema. Por quê? Porque eu vivenciei essa situação, eu sei a dor que é, e eu me vejo na obrigação de, enquanto editor, de entregar, fazer o que eu posso. Agora, eu não aceito, entende, Roberto e Vanessa, que outros entes não façam o mesmo, né? Vocês estão atuando na área, vocês também não podem aceitar que outros colegas também não abracem a causa e que não vão mais fundo no caso, entendeu? Vocês têm um conselho federal que está aí para fazer as coisas, um conselho federal que fatura milhões por mês, e eu, sinceramente, eu não pago, vocês pagam religiosamente todo ano. Eu não vejo absolutamente nada do Conselho Federal de Psicologia do Brasil. Nada. E sobre esse tema, então, menos ainda. Nós, no ano passado, chegamos a produzir e dar uma cartilha sobre psicologia. Mandamos imprimir o material, distribuímos para todos, vários psicólogos, ao longo do ano passado, compraram um livro nosso, e junto foi uma cartilhazinha para falar sobre o tema. Então, a gente pode fazer aqui no nosso micromundo algo para ajudar, mas, e aí vocês têm que fazer parte também, você que está nos assistindo aí, você futuro profissional de psicologia, você estudante, você tem a obrigação de cobrar o seu conselho para fazer as coisas, porque senão vai ficar a Roberta, a Vanessa e mais um monte de autor aqui de livro trabalhando para melhorar, sem suporte, dependendo de uma editora que nem a nossa e mais uma meia dúzia de editoras que se propõem a publicar as coisas, entendeu? Brigando para vender o livro. Esse livro, a Roberta comentou, políticas públicas. Não existe política pública, não existe nada, ninguém faz nada, né? Não é só por essa causa. Essa causa, quando eu falei no começo para vocês, essa causa para mim é muito, muito grata, muito cara, entendeu? Porque eu vivi na pele, eu sei a dor do que é, tá? E isso me indigna muito enquanto pai, né, que passou pela situação, enquanto cidadão que vê diariamente pessoas tirando a vida no Brasil por N coisas, tá, Vanessa? Não é só questão de social, não vamos politizar isso, não é isso, gente. As pessoas tiram a vida por um monte de coisa. Não tem a ver por ser rico, por ser pobre, entendeu? Tem a ver por uma série de coisas que é isso sim que a gente tem que estar aqui discutindo e trabalhando. Peço desculpas, Roberta, Vanessa, peço desculpas para você que está assistindo aqui, mas eu tenho que fazer esse desabafo. E enquanto eu for diretor dessa empresa aqui, né, eu costumo dizer que eu sou proprietário de uma empresa, porque no Brasil quem dirige empresa é trouxa, né? Porque a gente só toma na cabeça, mas ok, vamos lá. Enquanto eu estiver aqui, vou brigar, não sou psicólogo. Você é psicólogo? Não sou psicólogo. Então, eu falo mal do Conselho Federal de Psicologia, sim, porque eu não vejo nada deles, nada. No Covid, assim, a nossa editora, outras editoras, todas vocês aí, derem a fazer live, Instagram é bombado de live, de coisa, parará. O que o Conselho fez? Nada. Mesmo. O Conselho fazia assim, estamos em Covid, não estamos nem atendendo. Agora, depois a Covid acabou, eles continuaram não atendendo depois também. Então, gente, está na hora, se a gente quer tirar o Brasil daquele 8º lugar nesse assunto aqui e levar lá para 100 e pouco, está na hora da gente envolver as pessoas. E sim, Roberta, a questão da política, sim, aí se aplica. Quem é que está lá em Brasília, né, puxando a causa? Porque ter uma lei, que nem falou a Roberta, tem lá uma lei e tal, mas uma lei já não é nada. Uma lei por si só já não serve para nada. E uma lei mequetrefe, que se for ver não serve para nada, então melhor não ter nenhuma, tira a lei lá. Ou vamos pegar alguém, né? Vamos, eu me incluo aí. Vamos no setor de psicologia arrumar 1, 2, 3, 5, 10 deputados, não importa o partido. Esse assunto é esta política, esta esquerda, esta direita. Esse papo tem que acabar. O problema é, temos um tema sério. A gente tem a estatística de quantos suicídios por ano, pelo menos, Roberto? No Brasil? Existe esse número, pelo menos? Oficial? Ele é um oficial, a gente pode até olhar agora atual, mas ele é muito incerto, Ricardo. Uhum. Ele é muito, eu posso te dizer em uma porcentagem, que é uma estimativa, mas ele a gente já diz, vamos imaginar, o que eles trazem, né? Claro, fazendo recorte populacional,
termos de adulto, a porcentagem que acaba tendo uma tentativa aí é em torno de 10%. Mas o que eles calculam, né, é que morte por suicídio é em torno de 10%. Mas a tentativa é 8 vezes maior. Então, realmente, aí é um dado muito, muito alarmante. E, claro, né? Temos um problema gigantesco na mão. Ó, você que está assistindo essa live não, essa gravação aqui, tá? Isso é um programa gravado, tá? Você que está nos assistindo aqui agora, né, e é profissional da área ou é um estudante, né, de psicologia e que vai vir, né, militar aqui depois, tá? Vocês têm que abraçar a causa, entendeu? Não é, setembro amarelo, é lindo, janeiro branco, fevereiro, não sei, bota uma cor, aí fica aquele papo, não vou dizer que é papo furado, não vou desmerecer, porque não, pelo menos se fala, pelo menos a grande mídia discute, você vê alguma movimentação, mas aí passa. No Brasil é tudo assim, tem aquele momento, aí passa. Ah, bullying, entendeu? É um assunto que não vende muito livro, vocês sabiam disso, não? Bullying, todo mundo sabe que acontece, tal. Sabe quando vende um monte de livro de bullying? Daqui a um tempo vai acontecer, com certeza sempre acontece, vai dar um caso horrível em alguma escola, alguma criança vai não sei o quê, aí virou notícia. Nossa, aí pronto, aquilo ali virou notícia, aí os livros de bullying fazem assim, ó, aí o assunto não se parou o bullying nas escolas, ou fora delas. O assunto continua, mas não se fala, né? Não se discute melhoria, então a coisa cai um pouco no esquecimento. Mas suicídio não, por quê? Porque suicídio não se fala. É um assunto que, né, ele fica quietinho. Então, 10% e 8 vezes mais, pelo amor de Deus, Roberto e Vanessa, a gente tem muita coisa para fazer, hein? Temos muito baralho para explicar, para entregar, para fazer chegar nas mãos dos profissionais aí da área. Aliás, outra pergunta que está fora de contexto. Coitada da Ana Nicole, deve estar arrancando os cabelos lá. Uma pergunta para vocês. Na medicina, existem os especialistas, né? Se bobear, já tem especialista para operar dedo mindinho. Tudo é especialista, tal, mamamá. Na psicologia, vocês acreditam, por exemplo, que existiria um nicho, existiria uma possibilidade, porque o Brasil não para de formar psicólogo, né? O número agora já está gigantesco. Passou de 500 mil já, 520 e poucos mil, última vez que eu entrei no conselho ali para pegar os dados. Vocês acreditam que vou chamar de mercado, porque é uma relação de pessoas interessadas e pessoas fornecendo um serviço, justificaria que profissionais se dedicassem a estudar mais a miúde, pegar os livros que tem no Brasil, que não são muitos, mas que já são alguns, estudar fora, fazer curso fora, para se especializar no tema, já que essa demanda está crescendo tanto? Vocês acreditam que seria possível isso? É o que eu tenho feito, Ricardo. Hoje não é à toa que eu estou orientando pesquisas na graduação, no mestrado, para realmente cada vez mais trazer um conhecimento aí especializado, né? Acho que a gente precisa cada vez mais saber, inclusive, né, como você trouxe, eu lamento a sua perda, e realmente quando a gente fala por luto por suicídio ainda é menos falado ainda, então acho que a tua fala foi muito pertinente, porque eu estou orientando agora uma aluna que ela está terminando de defender a dissertação dela, que a gente criou um protocolo da TCC, depois vamos mandar uma aralho aí para a Sinopse, que ela criou um grupo específico de luto por suicídio, e o que mais a gente trouxe de resultados é que esse tipo de morte, ela ainda mais estigmatizada, porque quando ocorre um luto, né, de modo geral, as pessoas de modo geral vão amparar a pessoa, vão dar suporte. Quando é uma morte biológica ou uma morte por acidente, vão dar um amparo. E quando ocorre por suicídio, o que as pessoas acabam falando? Tá, mas o que houve? Tá, mas tu não sabia? Você não preveu? E isso vai gerando um processo de culpa, e é um processo que a gente também precisa falar. Então, a gente precisa ter realmente, né, Ricardo, acho que tu traz aí um ponto muito, muito importante, que é, a gente precisa falar sobre o luto também por suicídio, porque ele é um fator de risco, e ele é um luto estigmatizado, onde que a pessoa sofre em silêncio, porque a sociedade não valida e diz, não, vai ficar tudo bem, né? Ou como se fosse a responsabilidade de quem perde.
E isso é muito difícil. Então, pensando em todo esse processo, tem vários hoje, tem alguns pesquisadores aqui no Brasil que têm se dedicado, né, para estudar o comportamento suicida de modo geral, desde a prevenção até a pós-venção, que é necessário. Por quê? Porque é uma demanda que cada vez mais vai aparecer no consultório, e a gente precisa ter intervenções que são baseadas em evidências, né? Inclusive, teve uma orientanda minha que encontrou, Ricardo, ela terminou uma revisão agora, sabe quantas intervenções de luto por suicídio tinham no Brasil publicadas? 2. Ela fez uma revisão da literatura e só tinham 2 publicadas. Então, ou seja, a gente está entrando aí numa seara, numa realidade que ainda carece de pesquisas, e se carece de pesquisas, podemos questionar as intervenções que a gente faz, né? Ou seja, será que realmente eu estou fazendo uma intervenção baseada em evidências e adequada? Será que realmente meu tratamento é eficaz ou não, né? Por quê? Porque carece ainda de olhar para isso. Então, certamente, aí é uma área que cada vez mais, pensando em futuros estudantes que vêm assistir, né, essa live gravada, é um diferencial, sim, do trabalho você se especializar em comportamento suicida. E quando a gente se propõe a trabalhar com pessoas que têm essa demanda, não só é um diferencial, como é necessário a gente entender de comportamento suicida, né? E a Roberta falou sobre o luto por suicídio. Poxa, a gente quase não fala de suicídio. Quando a gente pensa em suicídio, a gente pensa em morte também. Então, suicídio, morte, luto, juntando tudo isso, é um grande tabu. Então, a gente não olha o tanto quanto a gente deveria olhar para as pessoas que estão passando por um luto-suicídio. E isso é muito grave, né? Porque você perder alguém por suicídio é um fator de risco. Presenciar esse suicídio também é um fator de risco. Então, a gente está falando de vários fatores de risco. A gente tem estratégias voltadas para pós-venção. Os profissionais, eles têm uma insegurança muito grande relacionada a suicídio, relacionada à morte, relacionada a luto. Então, a gente precisa, sim, se especializar, né? A gente precisa ir atrás do conhecimento que é necessário para conseguir trabalhar com essas demandas. É fato, pessoal. A entrevista tomou um outro rumo. Quem está assistindo o programa inteiro deve ter perdido até um pouco o roteiro da coisa. Estávamos falando e vamos para um outro caminho, mas sim, acho que é importante deixar isso registrado, porque hoje, né, com o advento da internet, a gente tem a condição de publicar um vídeo desse e, de repente, ele furar uma bolha e viralizar para levantar o assunto em si, né? E quando vocês estão mencionando a questão do luto por, né, passei pela fase, busquei tratamento, né, psicológico, tive alta. Então, aliás, nunca vou me esquecer do dia que a colega de vocês falou assim: ó, Ricardo, se você veio, né, você veio para cá para falar, para resolver essa questão, estou te liberando. Se você quiser continuar para falar de outra coisa, volta semana que vem, né? E aí eu me culpei por ter, de uma forma meio rápida demais, ter ultrapassado. E ela me explicou, cara, não é anormal isso, sabe? Não te culpe por ter conseguido virar a chave, né? E seguir, né? Cada um tem um tempo para maturar a situação, né? E eu consegui, quando eu falo rápido, eu não vou me lembrar agora quanto tempo foi, mas eu fiquei assustado, tá? Mas sim, além disso, também tive o apoio de grupos de pais que perderam filhos, que também é uma outra situação, né? Pais perderem filhos muito jovens. Então, lá em São Paulo, na época, eu tinha um cliente meu que tinha perdido uma filha, né? Um filho, por uma questão de saúde, e ele nos levou para um grupo, né? Um grupo de pais. Então, a gente teve todo um acolhimento excelente, o trabalho. Pessoas, não era um grupo oficial, não, era um grupo de pais que até viraram amigos, né, entre si. Eu até me distanciei desde que eu vim morar no Sul e perdi um pouco o contato. Mas enquanto estive em São Paulo, a gente mantinha uma relação de amizade, acolhendo outras pessoas, né? Mas isso sim é importante. E Roberto e Vanessa, e você que está nos assistindo aí, conte com a sinopse, tá? Para falar do assunto, para publicar o material do assunto. Ah, não vende, não tem problema, não estou preocupado se vai vender 1 milhão de exemplares. Não, mas se um produto que a gente fizer aqui salvar uma única vida, já valeu o trabalho. Essa é a questão. É debater o assunto, mostrar que o assunto
faz parte sim do dia a dia, né? Faz parte sim do dia a dia de muita gente, de muitas famílias do Brasil como um todo, e que a gente tem que fazer algo. Ah, nós vamos erradicar? Não, mas a gente pode diminuir, né? E sair desse 8º lugar para, sei lá, 90º lugar. Já é um lucro. Se sair do 8º para o 11º, já está valendo. A gente está salvando vidas, né? Então, conte com a gente. E vamos voltar para a nossa entrevista, que a Nicole deve estar se despedaçando toda lá. Nicole, a pergunta número 7 da nosso card, Nicole, para a Roberta, né? A gente tem que achar graça nas coisas, pessoal, porque senão a vida fica muito pesada, tá bom? Como a terapia cognitiva comportamental, CC, Roberta, e a terapia comportamental dialética, a nossa famosa DBT aqui no Brasil, são usados em casos de ideação suicida? É importante a gente comentar, né, que a TCC ela é padrão ouro, né, quando a gente fala em risco baixo, né, risco baixo onde que volta-se para a questão de ideação suicida, e a DBT tem sido aí uma das abordagens padrão ouro para a questão de crise suicida, porque tem vários recursos aí para manejar. Então, o que a gente vê, assim, e é isso que na revisão da literatura que a gente fez com muito cuidado, e é o que aparece aqui no baralho, né, é o quê? Estratégias, né, para lidar com, como lidar com pensamento, com técnicas de distração, estratégias de resolução de problemas, porque muitas vezes há uma dificuldade de resolução de problemas, crença de não ser bom o suficiente, de não ter capacidade. Então, é trabalhado algumas questões voltadas à alteração de pensamentos, estratégias, né, de como lidar com essa ideação suicida, lembrando que a ideação suicida, como a Vanessa falou, ela pode ser passiva, onde que eu gostaria que algo ocorresse e tirasse a minha vida, ou ativa, quando eu já tenho uma clareza que eu gostaria de tirar a minha própria vida. Então, a gente vai dentro da TCC ali, conforme for o nível de risco que você avaliar no baralho, então, risco baixo, moderado, alto, você vai ter cards ali, cartinhas específicas para, desde a ideação suicida com estratégias de distração, caso aquele pensamento seja recorrente, tire sua vida, como lidar, né, com recursos de distração, recursos do stop, que é justamente parar, recuar, dar um passo para trás, observar o que está acontecendo, que é um recurso da terapia comportamental dialética. Para riscos mais moderados a alto, como a gente faz, utiliza recursos de mudança de temperatura corporal, que tem estudos que trazem já, né, a Marsha Linehan, ela criou, né, a terapia comportamental dialética para, inicialmente, antes de ser para pacientes com sofrimento borderline, ela atendia mulheres com risco crônico suicida. Então, ou seja, é uma abordagem da DBT testada padrão ouro também para essa demanda. E aí a mudança em temperatura corporal, que é muitas vezes, né, eu colocar meu rosto dentro de um balde, de uma bacia de água gelada e prender a respiração e isso, né, ativar a resposta do mergulhador, faz com que diminua o risco, né, a crise naquele momento diminui o impulso, relaxamento muscular progressivo. Então, tem várias estratégias e ferramentas que você vai acessar no baralho a partir do nível de risco. Então, tem estratégias de risco baixo, moderado e alto, com recursos, né, mais para risco baixo, moderado, a terapia cognitivo-comportamental, porque ela é uma estratégia, né, uma abordagem que vai utilizar muito a questão da linha do raciocínio, de pensamento, e já a DBT que vai trabalhar muitas questões da emoção intensa, para risco moderado e alto, né? Então, a gente conseguiu trazer essas duas as abordagens terapêuticas que são padrão ouro, de acordo com o risco suicida, que vai ajudar muito você a ter clareza e segurança na hora de aplicar com o seu paciente. Muito bom, muito bom. Vanessa, vamos mandar uma pergunta para você. Agora estava quietinha ali, ouvindo a Roberta conversar, é gostoso. Que conselhos, Vanessa, você daria para os profissionais da saúde mental que estão começando a trabalhar com comportamento suicida? Além de estudar muito sobre o tema, de procurar supervisão com profissionais que tenham mais experiência, eu acho que é muito importante pessoas que estão começando a atender essa demanda inicialmente procurarem uma rede de apoio de profissionais que também atendem essa demanda. A gente sabe que nós, psicólogos, a gente trabalha num contexto muito solitário,
né? E a gente precisa ter pessoas com quem compartilhar as nossas angústias, principalmente pessoas que também atendem os mesmos pacientes que a gente, né? As mesmas demandas. Não é à toa que na DBT, um dos módulos da DBT é a equipe de consultoria para o psicólogo. E a equipe de consultoria para o psicólogo, justamente, pessoas que atendem na DBT, que atendem pacientes graves, que vão dar apoio umas para as outras. Então, a gente precisa ter clareza de que a nossa saúde mental também é importante durante esse processo. E atender pessoas em risco de suicídio é muito difícil, né? Demanda que a gente esteja, como é que eu posso dizer, que a gente tenha essa rede de apoio justamente para ter a saúde mental necessária para conseguir lidar com essa demanda, né? Então, muito importante se rodear de pessoas que atendem a mesma demanda que você. Ok. Pessoal, vai aparecer aqui embaixo o QR Code do baralho, tá? Você pode clicar ali para conhecer o produto, comprar o produto, e você pode usar o cupom ENTREVISTA59 para comprar esse produto com 15% de desconto, ou o site todo da Sinopse com 15% de desconto. Mas acabamos aqui de falar sobre estudantes de psicologia, tal, etc. Para você, estudante, uma boa notícia: 50% de desconto para você entrar agora no site, comprar este baralho ou qualquer outro livro da Sinopse. Mas vocês acreditam, Roberto e Vanessa, que tem gente que acha que 50% de desconto é pouco? Vocês acreditam nisso, não? Para essas pessoas, para esses muquiranas de plantão, a gente tem a solução ideal, que é o seguinte: não pague nada para receber e ganhar o baralho da Roberta e da Vanessa. É muito simples. Você faz aniversário uma vez por ano, você se gradua, você se forma, tem dia da mãe, dia do namorado, tem um monte de data comemorativa, então você entra agora no site, que não quer pagar nada, não tem problema, nós vamos resolver seu problema. Preenche lá a lista de presente. Eu quero ganhar esses produtos aqui, nós vamos gerar um link para você botar no seu WhatsApp, você manda para todos os seus contatos, e eu tenho certeza que algum deles vai pegar e mandar agora para você o baralho para avaliação e intervenção de comportamento suicida de graça. Você não vai pagar nem o frete, muquirana, tá bom? Ai. Olha o que a gente não faz para vender aqui, meninas. Sentiu o drama, né? Sentiu o drama. Mas vamos que vamos. Roberta, estamos encaminhando para o nosso finalzinho aqui. Eu queria saber de você como promover a conscientização sobre saúde mental e reduzir o estigma sobre o tema suicídio, em torno do suicídio e dos transtornos que o acometem. Como é que a gente faz? Bom, um ponto que é importante quando a gente fala sobre o suicídio é justamente como a Vanessa falou, a gente poder falar sobre educação socioemocional, poder falar sobre o tema nas escolas, em diferentes locais. É importante também a gente estar falando nesse tema na live, estar falando no Instagram. Muitas vezes eu cuido com o termo, porque muitas vezes a gente fala o termo suicídio, acaba, né, o Instagram não gerando engajamento, deixando mais para o lado. Então, a gente precisa realmente ir desconstruindo esse tema, entendendo que ele é um sofrimento complexo, que nem sempre a gente vai ter as respostas, mesmo que a gente faça vários recursos, vão ter, às vezes, algum suicídio que ocorre sem a gente ter clareza da causa. Então, é importante a gente, cada vez mais, ter pesquisa sobre esse tema, ter congressos, eventos, começar a pensar em estratégias desde a infância até processos de plano de prevenção para a população idosa, dar acesso, por exemplo, de pensar em estratégias de plano de preparação para aposentadoria. Então, tem várias estratégias aí que poderiam ajudar a falar sobre o suicídio, o comportamento suicida de modo geral, entendendo que ele vai ser multicausal. Cada vez mais ir rompendo, né, a ideia do tabu e a ideia é que justamente o silêncio ele passa a ser a melhor resposta e não é. Então, uma das estratégias que a gente mais deve utilizar é falar com segurança e sempre que falar quais são os locais que a população pode estar ter acesso. Hoje existe o site Mapa da Saúde Mental, onde tem, muitas vezes você vai conseguir acessar aí recursos de onde procurar um psicólogo, um psiquiatra, profissionais da saúde mental. Lembrando que a gente também tem aí atenção básica. Procure, se você estiver assistindo a live e estiver em sofrimento, procure
o local mais de fácil acesso para você que você também seja assistida. Isso é uma forma de a gente ir buscando também a prevenção do suicídio. É isso, fica a dica. E mais uma perguntinha, a nossa última pergunta aqui. Vocês poderiam compartilhar alguma história ou exemplo, né, de um caso em que o baralho teve aí um impacto significativo com algum paciente? Vocês teriam algum case para nos contar, até para que a pessoa que esteja do outro lado entenda e veja que, olha, sim, a ferramenta de fato funciona? Eu tenho alguns casos que eu dou supervisão e também tem casos que eu atendo, né? Tem, por exemplo, um caso de uma paciente, né, que já atendi, que tem mais ou menos aí, né, 22 anos, e que apresentava alto risco suicida. A gente conseguiu fazer a avaliação dela, aplicar, né, ela tem hoje um plano de segurança, onde que ela consegue saber, a gente treinou com ela esse plano de segurança, ou seja, quem que ela pode acionar no momento que ela tiver a crise, quem são as pessoas chaves, quais que são os sinais que ela pode estar entrando em risco. Então, a gente fez todo um processo de identificação dos sinais, dos alertas, né, tanto sensações físicas quanto emoções, pensamentos, que poderiam avisar ela que ela está no momento de uma crise. Debatemos estratégias de enfrentamento de como lidar com situações que são problemas, eventos que desencadeiam essa crise suicida. Treinamos no consultório, nos atendimentos, relaxamento muscular progressivo, técnicas de distração, utilizamos também a mudança de temperatura corporal, que é justamente, dei o exemplo de colocar, né, ou a máscara, ou colocar o rosto, né, num balde de água gelada e prender a respiração que ativa essa resposta. Ela também utiliza atividade física intensa, ou seja, a gente fez toda a aplicação do baralho, desde a avaliação do risco alto, onde que a gente identificou que ela tinha risco alto, eu parei na hora de fazer as avaliações dos outros transtornos e focamos em como utilizar a crise suicida, e hoje ela já está mais estável. Então, o que é importante, gente, uma dica aqui, né? Mas se a paciente está com um risco alto, eu preciso continuar fazendo semanalmente a avaliação do risco suicida? Sim, você vai precisar até o risco diminuir. E claro, quando o risco é alto, a gente precisa acionar a família, a rede de apoio, porque sozinhas a gente não dá conta. Então, já tem algumas experiências aí, tanto de pacientes meus, quanto supervisões, que eu já recebi o feedback, que já me marcaram no Instagram falando: Roberta, utilizei o baralho, gostei muito, ajudou muito a entender qual era o real risco do meu paciente adolescente, consegui conversar com a família em alguns momentos subestimou, mas a gente trouxe um pouquinho, consegui mostrar o roteiro de entrevista e os fatores de risco, e eles conseguiram entender, a gente fez o plano de segurança com a família também. Então, já tenho recebido aí, Ricardo, ótimos feedbacks da utilização do baralho, porque realmente é um instrumento que falta aqui, né, a nível nacional, e esse ele vem aí, né, justamente para resolver uma lacuna que a gente vivencia na nossa realidade. Eu tive a experiência aplicando o plano de segurança, uma experiência muito parecida com a da Roberta, em que eu apliquei esse plano com a paciente, ela tinha um risco moderado de suicídio, a gente fez um plano bem personalizado para ela. Eu costumo sempre fazer o plano editando no computador e compartilhando com o paciente, mas o paciente ele precisa ter acesso a esse plano no dia a dia. E às vezes aquele plano super estruturadinho, aquele documento que a gente tem super estruturadinho, não é algo que o paciente vai carregar com ele em todos os lugares. Então essa paciente específica, ela gostava muito de desenhar, de pintar. Então ela pegou esse plano, passou por um caderno e fez pinturas, fez desenhos em torno desse plano, e ela tinha o plano com ela o tempo inteiro. Ela usava tanto o plano que chegou um momento que ela não precisava mais olhar, que ela já sabia o passo a passo do que fazer, né? Então, ter um lugar, né, um documento onde você reúne todas essas estratégias, todos esses contatos para auxiliar o paciente é muito importante. Eu digo que o plano de segurança ele é essencial a partir do momento que tu identifica o risco, seja ele baixo, moderado ou alto. E essa paciente, a gente teve uma diminuição significativa desse risco utilizando o plano de segurança e as estratégias da DBT, da TCC, que são ali incluídas no plano também, né?
Era para a gente encerrar agora o programa, mas em cima do que vocês falaram, me veio uma pergunta, mais uma pergunta fora do roteiro. Se dá alta para uma paciente, um paciente com ideação suicida, não? Existe esse caso de se dar alta ou existe, vamos dizer assim, a necessidade constante de continuar acompanhando? É que daí o indicado, nesses casos, é a gente ir fazendo o risco, diminuir o risco suicida ou apresenta um risco baixo, ou seja, aquele paciente não apresenta mais ideação suicida, e a gente vai tentando trabalhar, né, o protocolo pede que a gente vá trabalhando daí os fatores de risco. Quais outros fatores de risco que poderiam desencadear uma nova crise? E trabalhando eles, depois a gente pode realmente chegar a um processo de alta, sim, Ricardo. Existe essa possibilidade, lógico que é uma coisa de longo prazo, tal, mas existe um caminho a ser traçado. Existe, exatamente. Uhum. Inclusive, eu tenho pacientes já que receberam alta, que se a gente for avaliar o histórico, né, 3 anos aí de terapia, que hoje, né, depois a gente sempre faz a reavaliação do risco, não apresentam risco mais nenhum. Mas, claro, a gente não consegue, dentro da psicologia, dar 100% de garantia, né? Mas sim, mas é possível sim. É porque acho que é um estigma que deve ficar. Eu não passei por isso, porque eu me deparei de cara com a situação, então não houve aviso. Foi um fato, pum, aconteceu, o mundo virou de ponta cabeça do dia para a noite, foi, né? Mas eu fico imaginando pais, né, que têm um filho, uma filha nessa situação, né? Aquela coisa que deve ficar, aquela pulga que deve ficar atrás da orelha, né? Puxa vida, resolvemos ou não esse caso? Por isso que eu quis fazer essa pergunta para dizer, então, olha, sim, existe sim chance de que, né, se reverta, né? Não é uma coisa que você vai carregar o resto da vida, né? Aquela preocupação que um pai ou uma mãe vai ter que carregar. Então, o filho está lá com 40 e tantos anos e os pais estão lá com 80, ainda com aquela cabeça. Eu fui um pouco irônico aqui agora, quis dar uma brincadinha, mas a gente sabe que pai é pai e mãe é mãe, né? Enquanto estiver vivo, e essa preocupação deve permanecer. Meninas, Roberta, Vanessa, finalizando então, enfim, gostaria que vocês deixassem aí o contato de vocês para caso quem está nos assistindo queira, né, mais alguma informação, queira mais algum detalhe, de repente queira falar com vocês, né, para tirar uma informação mais técnica, ou até, olha, eu tenho um paciente para encaminhar, como é que funciona, os contatos de vocês, por favor, que eu tenho certeza que quem ficou com a gente até aqui é porque o assunto, de fato, é pertinente e a gente tem que deixar o contato de vocês para que o assunto não encerre aqui na entrevista. Bom, eu deixo então meu e-mail, eu sei que tem pessoas que preferem, né, entrar em contato por e-mail, então é psi.vanessabertelli@gmail.com. Eu deixo também o meu Instagram, que é @psi.vanessabertelli. No meu Instagram, clicando no link da bio, vocês têm acesso ao meu WhatsApp, caso queiram enviar dúvidas por lá, e também tem o acesso para a compra do baralho, tá? E vai ser um prazer tirar as dúvidas de vocês, não se acanhem. Então, fiquem à vontade para me mandar mensagem, me mandar e-mail. Eu também, a forma de entrar em contato comigo é via Instagram, né? Depois eu vou deixar ali, já aparece aqui, né? @psi.roberta_alves, é o meio mais fácil de me contatar. Lá tem cursos específicos sobre comportamento suicida, vai ter um curso também sobre o baralho, né? São temas aí que eu abordo, nessa parte de terapia comportamental dialética, comportamento suicida, então tem vários cursos ali que você pode acessar também pelo meu Instagram, e também dúvidas, enfim, tem já vídeos explicando como aplica o baralho, é justamente essa possibilidade aí de a gente ir construindo juntos. Perfeito, e assim terminamos mais um Sinopses Entrevista, agradecendo aqui a presença da Roberta e da Vanessa, e a de você que nos acompanhou até agora, sempre pedindo e lembrando mais uma vez, precisamos furar a bolha, nos ajude, clique aqui, compartilhe esse link, salve o nosso endereço, habilite o sininho, faça tudo o que você puder, mas nos ajude a fazer com que as entrevistas que a gente disponibiliza aqui gratuitamente cheguem a todas as pessoas, furando a bolha da Psi, tá bom? Um beijo, um abraço grande para vocês, até o próximo Sinopses Entrevista. Tchau, tchau!